Bom dia! Hoje a aula é para o 8º ano. O conteúdo é o sujeito indeterminado e a oração sem sujeito. Esse conteúdo está na página do aluno, da página 42 até a página 44. Aí eu fiz aqui um resumo para vocês acompanharem o que eu vou falar. Então, vamos falar primeiro sobre o sujeito indeterminado. Quando que a gente tem um sujeito indeterminado? Quando a gente não sabe quem é o sujeito da frase. Ele não aparece expresso na frase. Por exemplo, telefonaram para você hoje cedo. Telefonaram. Quem telefonou? Eles telefonaram. Mas quem são eles? Nós não sabemos quem são eles. Então, isso é um sujeito indeterminado. Também o sujeito fica indeterminado quando nós temos o pronome se junto do verbo. Por exemplo, fala-se muito na cura do coronavírus. Quem fala na cura do coronavírus? Não sabemos, fala-se, mas quem fala nós não sabemos. Então, quando temos o pronome se junto do verbo, ele indetermina o sujeito, tá? E aí acaba sendo também um sujeito indeterminado. Agora vamos ver a oração sem sujeito. A oração sem sujeito, ela tem alguns verbos específicos, tá? Ela tem os verbos impessoais, que são aqueles que indicam fenômenos da natureza, por exemplo, choveu a noite toda. Temos o verbo haver, no sentido de existir, tá? Quando o verbo haver é usado no sentido de existir, por exemplo, havia doentes por todo o território nacional. Então, havia no sentido de existir doentes em todo o território nacional. Também o verbo haver, o verbo fazer e o verbo ir, mas agora no sentido de tempo. Havia tempo que eu não encontrava minha família. Faz tempo que estamos de quarentena. Há 1 mês não saio de casa. Vai para 5 meses essa pandemia. Então, esses são verbos que são impessoais, tá? Então, são esses verbos. Vou repetir. O verbo haver, quando ele está no sentido de existir, ou quando ele está no sentido de tempo. O verbo fazer e o verbo ir, quando está no sentido de tempo decorrido, né? Um tempo que já passou. E também verbos fenômenos da natureza, tá? O verbo ser também é um verbo impessoal quando ele indica tempo, quando ele fala sobre tempo. Por exemplo, era muito novo para sair de casa, era muito tarde para ir passear. Então, no sentido de tempo, o verbo ser também vai ser um verbo impessoal, tá, galerinha? Espero que eu tenha solucionado essas dúvidas de vocês sobre esse conteúdo e vou postar mais vídeos, vão fazendo os exercícios que vocês já receberam para treinar bastante, tá? Tchau!